Capítulo 76. Ghost Keep Training Method. Rose compreendeu as preocupações de Oliana, ela simplesmente queria manter uma conquista de pesquisa tão valiosa dentro da empresa. Galar era diferente das outras regiões. Em lugares como Kanto, Johto, Sinnoh e Wen, a Liga tinha imensa influência, unindo a comunidade de pesquisa Pokémon em uma vasta rede interconectada onde os pesquisadores compartilhavam conhecimento livremente. Mas em Galar, a pesquisa era rigidamente controlada pela Macrocosmos. Seus avanços científicos, incluindo todas as descobertas relacionadas ao Dynamax, permaneciam separados dos da Liga. Ao contrário de outras regiões, Galar jamais compartilhou suas descobertas com o resto do mundo. No laboratório de Oak, uma plataforma acadêmica de prestígio, os pesquisadores de Galar eram poucos e distantes entre si, e os que estavam presentes haviam publicado pouco de valor real. Não é como se o artigo dele fosse contra os interesses da empresa. Deixe-o publicar, disse Rose, recostando-se confortavelmente. Esse é muito talentoso. Eu tenho bom olho para pessoas. Ele pode acabar sendo tão valioso quanto o leão. Oleano permaneceu em silêncio por um momento antes de assentir. Juntando os documentos, ela se virou para sair. Oleana. A voz de Rose a deteve na porta. Certifique-se de descansar um pouco. Ela olhou para trás, para ele, que estava debruçado sobre a mesa, antes de acenar brevemente com a cabeça e fechar a porta atrás de si. Sozinho, Rose apoiou o cotovelo na mesa, girando distraidamente uma mecha de cabelo entre os dedos. Interessante, murmurou para si mesmo. Felessa, Felessa. Drowlite latiu animadamente, saltando sobre um arbusto e entrando em um canteiro de flores vibrantes. Sua juba fofa, cor de creme, balançava a cada passo enquanto Dreep, agarrado às suas costas, piava de alegria como se estivesse em uma montanha russa. Três. Correndo atrás deles, Tiro gritou: Brolite, vá mais devagar. Mas antes que ele pudesse terminar, Brolite balançou o traseiro de forma brincalhona, contornou um arbusto florido e desapareceu na folhagem do jardim. Tiro suspirou e começou a procurar. Deixar um cachorro solto era exaustivo. Afastando um emaranhado de trepadeiras, ele finalmente avistou Growlithe rolando alegremente na grama, aproveitando o sol quente ao lado de Dreep. Ambos pareciam completamente satisfeitos. Um Shiro inconscientemente diminuiu o passo e caminhou até o campo gramado iluminado pelo sol, onde se sentou. Ele ergueu o olhar. Não muito longe dali ficava o campo de treinamento a céu aberto da Macrocosmos. Uma sombra negra como azeviche cruzou o campo, e junto com ela, a figura baixa de Alistair apareceu em seu campo de visão. Aquele Pokémon Shiro estreitou os olhos, concentrando-se. Na escuridão que se movia, ele reconheceu a forma, Haunter. Sua força era de nível avançado. Como especialista em Pokémon do tipo fantasma, fazia sentido que Alistair tivesse um Pokémon tão icônico. Haunter flutuou como uma massa de névoa negra, circulando Alistair antes de desaparecer nas sombras mais uma vez. Tiro se levantou, observando o método de treinamento. Ele não era particularmente habilidoso em treinar Gastly. Sua abordagem usual era simples, fazê-lo usar os mesmos movimentos repetidamente até que se tornassem instintivos. Era grosseiro e, honestamente, entediante. Provavelmente por isso Gastly havia perdido o interesse. Nem todos os Pokémon eram como seu Corvisquire, que havia suportado sangue e dificuldades desde jovem e desenvolvido uma dedicação quase obsessiva ao treinamento. Ao contrário de seus métodos rígidos, o assombro de Alistair não parecia estar se concentrando em nenhum movimento específico. Em vez disso, manipulava energia fantasmagórica para criar sombras, usando-as para se envolver e se mover pela escuridão. Qual é o objetivo disso? Tiro murmurou, tentando entender a técnica. Enquanto ele estava absorto em pensamentos, uma voz rouca surgiu de repente ao seu lado. Os golpes do tipo fantasma dependem do domínio da energia fantasma. Pokémon como Haunter, que são altamente dependentes dessa energia, são ainda mais. Contanto que ele aprimore seu controle, o treinamento se torna muito mais eficiente. Tiro virou a cabeça surpreso. Um senhor de rosto redondo e cabelo curto estava sentado na grama em frente a Growlithe. Há poucos instantes, o filhote rolava alegremente pelo chão, agora estava encolhido atrás do velho, visivelmente assustado. Quando foi que esse velho ficou atrás de mim? Antes que Shiro pudesse entender, o homem perguntou: Garoto, você não me reconhece? Shiro ficou momentaneamente atônito. Hesitou antes de responder cautelosamente: Desculpe, mas. Posso perguntar quem você é? É. O velho se levantou abruptamente e levou a mão às costas para tirar a grama que grudava em suas calças pretas. Depois de se certificar de que não havia mais nenhum resquício, finalmente respondeu:
Quem você acha que te deu esse doce de experiência para o seu Pokémon? Só conhece aquela velha bruxa feia, não é? Um Shiro de repente se lembrou de algo. O Esquadrão A5, do qual a vovó Shai fazia parte, era composto por dois treinadores de nível de elite. Aquele senhor à sua frente parecia ser o outro, mas ele não fazia ideia de qual era o seu nome. Enquanto Shiro ainda estava sem saber o que responder, o velho bufou e disse: Pode me chamar de vovô Edgar. Entendeu? Vovô Edgar, Shiro repetiu hesitante. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo rosto do velho. Então, sem hesitar, ele recomeçou a falar sobre o treinamento de Pokémon do tipo fantasma. Por meio da conversa, Shiro descobriu que Gar era especialista em Pokémon do tipo fantasma e que Alistair era, na verdade, seu aluno. Aparentemente, Edgar costumava observar Alistair treinar perto da área externa, oferecendo orientação ocasionalmente quando necessário. Pouco tempo depois, Alistair, que havia notado Shiro, recolheu seus Pokémon e caminhou até ele. Professor, ele chamou baixinho, mas Edgar, que estava absorto em sua conversa com Shiro, pareceu não ouvi-lo. O velho claramente gostava de se gabar. Além de aprender sobre o treinamento do tipo fantasma, Shiro também ouviu inúmeras histórias sobre como Edgar havia lutado contra o antigo campeão por 300 rodadas e perdido por uma margem mínima. Shiro começou a sentir dor de cabeça. Foi então que ele percebeu Alistair parado em silêncio ao lado deles, usando sua máscara branca de sempre, completamente ignorado. Shiro pigarreou. Vovô Edgar, acho que Alistair tem algo para conversar com você. Ele já havia descoberto como treinar Gastly e não queria perder mais tempo ali. Edgar ficou paralisado por um instante antes de finalmente notar Alistair, que estava parado em silêncio ao seu lado com a cabeça baixa. O velho imediatamente começou a resmungar. Ei, quantas vezes eu já te disse para tirar essa máscara? Só porque treinamos Pokémon do tipo fantasma não significa que temos que agir como fantasmas. Você sabia que ficar remoendo as coisas assim encurta a sua vida? Você poderia ter vivido até os 100 anos, mas agora só vai viver até os 99. Enquanto Edgar começava seu longo discurso, Shiro rapidamente recuperou o Growlithe e escapuliu, retornando ao quartel-general. Após atravessar o saguão e entrar no elevador, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ele não tinha interesse em perder tempo com aquele velho. Agora que entendia como treinar Gastly, precisava voltar e testar imediatamente. Eram por volta das 5 horas. Isso significava que ele ainda tinha cerca de 1 hora para fazer experiências. Jimmy. O elevador chegou ao 12º andar. Assim que as portas se abriram, Shiro quase esbarrou em Marvin. Capítulo 77, Gaterin. Ah, finalmente te encontrei. Marvin puxou Shiro para fora do elevador e disse: Temos uma reunião amanhã. Falta apenas um mês para o início do desafio de ginásio e a liga também está se preparando. O que você quer dizer? Shiro franziu a testa, confuso. Marvin olhou em volta, certificando-se de que não havia mais ninguém por perto. Abaixando a voz, perguntou: Você sabe quão forte é o seu oponente? Oponente. Aquele que ele teria que enfrentar no desafio de ginásio. Shiro entendeu. Seu local designado era Spikemut, o que significava que seu oponente era ninguém menos que o filho do líder de ginásio da cidade, Pierce. Ele conhecia a equipe Pokémon de Pierce como a palma da sua mão: Skafty, Malamar, Obstagoon, Skuntan. Ao ver Shiro sentir com confiança, Marvin franziu a testa. Estou falando da força real deles. Você sabe quantos Pokémon de nível avançado ele tem? Quantos de nível de ginásio? Nível de ginásio? Shiro murmurou, e então percebeu de repente o que Marvin estava querendo dizer. Esses treinadores veteranos provavelmente já estavam em um nível avançado, mas como estavam competindo no desafio de ginásio, certamente teriam um ou dois Pokémon herdados de suas famílias. Esses Pokémon de nível de ginásio podem ser os maiores obstáculos na batalha. Shiro baixou a cabeça, pensativo. O presidente Rose não investigou a força exata dos ginásios? Não é tão fácil assim. Você acha que os líderes de ginásio simplesmente entregariam esse tipo de informação para a liga? Marvin balançou a cabeça. Uma das tarefas da nossa equipe é avaliar a força real deles. Algumas academias entraram em declínio ao longo das gerações. Seus líderes atuais podem estar presos no nível avançado, dependendo de alguns Pokémon herdados de nível de academia para manter as aparências. Mas alguns ginásios tinham muitos recursos e bastante talento. Eles podiam até ter Pokémon de nível Elite à sua disposição. Marvin suspirou e deu um tapinha no ombro de Shiro. Conheço a situação da minha família melhor do que ninguém. Ordi provavelmente é o mais fraco de todos.
Aquela velha bruxa da Melone só tem alguns Pokémon de nível de ginásio que sobraram do meu pai, mas não sei se ela vai dar algum para o Gordie. Tiro assentiu levemente com a cabeça. Sirchester estava em declínio há anos e Speakmut provavelmente se encontrava em situação semelhante. Talvez só lhes restassem 2 ou 3 Pokémon de nível de ginásio, mas em termos de habilidade bruta, Pierce provavelmente era mais forte que Gordie. De qualquer forma, descobriremos mais na reunião de amanhã, acrescentou Marvin, lançando um olhar desconfiado para Shiro. A propósito, onde você estava agora há pouco? Procurei em vários andares e não consegui te encontrar. Levei meu cachorro para passear lá embaixo, respondeu Shiro casualmente. Um passeio. Marvin franziu a testa, incrédulo. Sério, Tiro? Você tem tempo para isso. Espera, na verdade, sim, você tem. De repente, ele se lembrou de que Shiro tinha um Dracoac de nível Elite. Essa constatação minou seu entusiasmo. Lá estava ele, o segundo mais fraco do esquadrão, preocupado com um cara que praticamente tinha um código de trapaça na equipe. Vou treinar. Veremos o que acontece amanhã. Marvin deu um tapinha no braço de Shiro antes de entrar no elevador. Shiro também voltou para o seu quarto. Sua primeira prioridade era cuidar de seus Pokémon. Ele encheu a torneira com água morna e deu um banho completo em Growlithe e Drape, esfregando a poeira do dia e garantindo que seus pelos e escamas estivessem impecáveis. Em seguida, ele libertou seus outros Pokémon e colocou alguns Pokébocos na frente de cada um deles. Feito isso, ele pegou seu laptop e verificou o andamento de seu artigo de pesquisa. Bom, deu certo, ele suspirou aliviado e fechou o laptop, guardando-o na mochila. Sua maior preocupação era uma rejeição sem explicação. Se isso acontecesse, ele nem saberia o que deu errado e teria que reescrever tudo do zero. Seria um pesadelo. Satisfeito por ter seu trabalho a salvo por enquanto, ele se espreguiçou e se preparou para ir ao refeitório. Mas, assim que estendeu a mão para a maçaneta da porta, algo lhe chamou a atenção. Gastly flutuando ao lado da mesa, mastigando alegremente os pokédocos. O Pokémon fantasma praticamente saltitava de energia com um sorriso travesso maior do que o normal. Isso o fez lembrar que ele ainda tinha treinamento a fazer. A propósito, Gastly Shiro hesitou por um momento, mas decidiu guardar isso para amanhã. Afinal, ele havia prometido uma pausa esta tarde. Se de repente mudasse de ideia, Gastly poderia resistir e se recusar a treinar por completo. Após o jantar, ele voltou para o quarto e se preparou para dormir. A noite passou rapidamente. No dia seguinte, logo pela manhã, assim que Shiro terminou o café da manhã, o dispositivo de comunicação em sua mochila começou a vibrar. Bzzzt, bzzzt. Dentro do elevador, ele pegou o pequeno dispositivo retangular e verificou a mensagem. Dizia: SR. Shiro, por favor, dirija-se ao primeiro andar do prédio. Missão urgente. Missão urgente. Shiro murmurou para si mesmo, apertando o botão do primeiro andar enquanto o elevador começava a descer. Quando as portas se abriram, apenas a vovó Shai e o vovô Edgar estavam no saguão. Shai estava sentada no balcão da recepção, em seu pequeno banquinho vermelho redondo. Enquanto isso, Edgar estava de pé, de braços cruzados, encostado no balcão, de costas para ela. Eles não pareciam estar se dando bem. Assim que Shiro saiu, Shai apertou um controle remoto e a grande tela na parede ganhou vida. Na tela, uma jovem refinada, vestindo um uniforme azul, falava com voz firme. Bom dia a todos. Este é o Galar Morning News. Falta apenas um mês para o início oficial do desafio dos ginásios. Os ginásios de Galar estão totalmente preparados e prontos para receber os desafiantes agora. Vamos ouvir um importante anúncio do presidente Rose. A tela mudou. O apresentador de notícias desapareceu, substituído por Rose, vestido com um terno cinza, sentado em seu escritório na Macrocosmos. Bom dia, queridos telespectadores, cumprimentou Rose com um leve sorriso, a barba por fazer se movendo ligeiramente enquanto falava. Nesse momento, Alistair, Nessa e Marvin também chegaram ao saguão, um após o outro. Como todos sabem, o desafio de ginásio tem grande importância para Galar. Este grande evento reúne os jovens treinadores mais talentosos de toda a região. Espero sinceramente que todos os participantes alcancem ótimos resultados. Rose abriu os braços e deu uma risadinha discreta, com a expressão tão calma como sempre. Agora, vamos passar a palavra ao nosso apresentador para uma breve apresentação dos desafiantes deste ano. Assim que Rose desapareceu da tela, Marvin inclinou-se silenciosamente em direção a Shire e perguntou: Vovó, qual é a nossa missão desta vez? Não se apresse. Veja as notícias primeiro.
Ela lançou-lhe um olhar de soslaio, as sobrancelhas ligeiramente franzidas, enquanto fazia um gesto para que ele ficasse onde estava. Entendendo a indireta, Marvin endireitou-se imediatamente, ficando ainda mais ereto do que antes. Na tela, um homem magro gesticulava animadamente enquanto apresentava os desafiantes, dando ao público uma primeira impressão dos competidores. Depois dos principais concorrentes ao campeonato, Leon e Ryan, temos a tão aguardada e genial artista marcial, Bea, vinda da renomada família de lutadores de Stone City. E de Uburi, temos Lina. Seu pai, Nathan, já foi uma surpresa inesperada na Copa dos Campeões. Nesse instante, Shiro percebeu nessa, também de Uburi, olhando fixamente para a imagem de Lina na tela. Capítulo 78 First Mission. Shiro tinha certeza de que nunca tinha ouvido falar do nome Lina na história original. Mas neste mundo Pokémon real, nenhum ginásio poderia simplesmente surgir do nada. Lina e Nathan, mencionados na transmissão, provavelmente eram os líderes de ginásio de Uburi antes de Nessa assumir o cargo, embora ainda não se soubesse se Lina assumiria oficialmente o posto. Shiro observava a tela atentamente, memorizando o rosto da garota de cabelos curtos e expressão arrogante. E a seguir, temos o famoso cantor de rock, Pierce, junto com o desafiante de Sirgester, Gordy. O homem na tela estava cheio de energia, apresentando todos antes de finalmente anunciar: os competidores do Gym Challenge deste ano estão mais fortes do que nunca. Pessoal, por favor. Clique. Edgar pegou o controle remoto e desligou a tela com um suspiro entediado. Quantas vezes aquele cara, Gordy, já competiu? Tenho a impressão de já tê-lo visto antes, perguntou, virando-se para o grupo de Shiro. Esta é a segunda vez dele, respondeu Marvin imediatamente. Quem se importa quantas vezes ele tentou? Vovó Shai se apoiou em sua bengala, observando o grupo antes de ir direto ao ponto. A missão desta vez foi designada diretamente pelo presidente Rose. O local é Stone City, e sua tarefa é ajudar Leon a expulsar um grupo de Pokémon selvagens descontrolados. Ao ver a confusão em seus rostos, Edgar acrescentou: o surto começa exatamente daqui a 2 dias. Vocês irão primeiro para Stone City. Desta vez, a escala do ataque Pokémon é enorme. É a oportunidade perfeita para vocês se destacarem ao lado de Leon. A empresa fará de tudo para promovê-los. Ao ouvir isso, Tiro começou a entender. Essa missão foi o primeiro passo no plano de Rose. Ao colocá-los na linha de frente de uma crise pouco antes do desafio de ginásio, ele poderia espalhar seus nomes por toda a região. Ao mesmo tempo, ele poderia enfatizar sutilmente suas origens e status, contrastando-os com os desafiantes. Era até possível que toda essa destruição tivesse sido orquestrada pela própria Macrocosmos. Edgar pigarreou. Bom, quanto à causa exata do ataque, está relacionada a um dos projetos de escavação de sítios históricos da empresa. De qualquer forma, é para o desenvolvimento de Galar. Não precisa se preocupar com os detalhes. Tiro trocou olhares com os outros antes de assentir com a cabeça. Pela descrição de Edgar, a dimensão desse ataque provavelmente ultrapassou as expectativas deles. No entanto, com Leon e a equipe da Macrocosmos liderando a operação, o papel deles se resumiu principalmente a comparecer e ganhar reconhecimento. Muito bem, os táxis voadores chegarão em meia hora. Se ainda houver algo que vocês precisem preparar, agora é a hora. Não sabemos quanto tempo essa missão levará, lembrou a vovó Shai. Assim que ela terminou de falar, Shiro se virou e correu direto para o elevador. Ele não ia despreparado de jeito nenhum. Mesmo com todas as medidas de segurança em vigor, o cerne da missão ainda era batalhas e treinamento. Ele não tinha nenhum Pokébloco estocado, então teve que ir até a cafeteria e pegar o máximo que conseguisse de Pokébblocos de qualidade perfeita. Espere. Tiro. Calma aí. Marvin entrou no elevador bem na hora em que as portas se fecharam. De volta ao saguão, Nessa já havia reunido tudo o que precisava, enquanto Alistair não demonstrava nenhuma preocupação. Ele quase não precisava de preparação. Qualquer imprevisto que surgisse, ele resolveria quando chegassem a Stone City. Cerca de uma hora depois, 4 Corvic Knight, cada uma carregando uma cápsula de passageiros, decolaram em direção ao sudoeste. Guardar de lado. Uma cidade montanhosa que floresceu graças à sua arte ancestral. Devido à abundância de ruínas, um grande número de historiadores e pesquisadores se estabeleceu ali. A paisagem ao redor era em grande parte árida, coberta por solo seco e arenoso. Ventos fortes e chuvas escassas transformaram a área em um deserto acidentado, lar de um grande número de Pokémon do tipo Terra. Situada entre Balonlea e Amerloque, a cidade servia como um importante centro comercial. Os habitantes de Grimmauld Tundra viviam praticamente isolados do mundo exterior e tinham uma grande demanda por suprimentos.
Com o tempo, muitos mercadores se estabeleceram em Stone City, ganhando a vida com a venda de mercadorias. Treinadores das regiões selvagens do leste também vinham ocasionalmente para cá comprar suprimentos. No meio do vasto deserto a oeste de Stone City, um conjunto de tendas amarelas e brancas se erguia mais alto que as ruínas em ruínas. Dentro de uma das tendas, vários pesquisadores com jalecos brancos trabalhavam freneticamente, digitando freneticamente em uma máquina enorme. Quase lá! Exclamou um dos pesquisadores à direita, com a voz cheia de entusiasmo. O Império Lendário, as ruínas dos heróis. A espada e o escudo lendários. Seu entusiasmo tornou suas palavras quase incoerentes. Pesquisador Agri, o que está acontecendo agora? Um jovem de longos cabelos roxos aproximou-se por trás. 2. Agri praticamente pulava de alegria enquanto respondia sem se virar. Leon, talvez você não entenda, mas hoje pode ser o dia em que descobriremos os segredos da espada e do escudo. Os esforços incansáveis do presidente Rose em escarações e pesquisas estão dando resultado. Honestamente, deveríamos ter feito isso há muito tempo. Leon franziu profundamente a testa. Sem dizer mais nada, saiu da tenda. Lá fora, a tempestade de areia furiosa tornava quase impossível enxergar as ruínas além das muralhas. Em segundos, a poeira rodopiante transformou seu uniforme branco imaculado em um marrom opaco e terroso. Kofion levou um braço à boca e ao nariz, protegendo-se do vento forte. Uma profunda sensação de inquietação se instalou em seu coração. Uma tempestade de areia dessa magnitude não poderia ser explicada por um simples ataque de Pokémon. Além disso, a empresa havia enviado 4 instrutores novatos para ajudar. Ele não tinha ideia de quão capazes eles eram. Será mesmo seguro usar máquinas tão pesadas para explorar essas ruínas? Com esse pensamento ainda martelando na cabeça, Leon voltou para dentro da tenda. Observando os pesquisadores, que estavam praticamente transbordando de entusiasmo, ele não pôde deixar de imaginar o pior. Se Stone City fosse soterrada pela areia, que tipo de desastre isso traria para Balonleia? Os moradores da cidade viviam em Dimutangli há gerações. Até o momento, o único caminho seguro conhecido para o mundo exterior passava por Stone City. As outras rotas estavam completamente intransitáveis. A floresta era simplesmente perigosa demais. Era o lar de Pokémon estranhos e poderosos, e seus caminhos sinuosos se entrelaçavam como um labirinto, tornando a navegação quase impossível. Leon suspirou, afundando-se numa cadeira enquanto esperava pela tal equipe especial que a empresa havia enviado. Entretanto, na extremidade leste da região selvagem perto de Stone City, 4 táxis voadores foram forçados a pousar no meio de um campo deserto. O vento lá na frente está muito forte. Nem mesmo Corvic Knight consegue voar por ali. Vocês terão que ir a pé daqui, disse vovó Shai enquanto empurrava Marvin para fora do compartimento de passageiros. Ela então acrescentou: Edgar e eu temos nossa própria missão. Fiquem perto de Leon. Se algo acontecer, deixem que ele resolva. Antes que Shiro e os outros pudessem fazer qualquer pergunta, os 4 Corvic Knight bateram suas poderosas asas e desapareceram no horizonte. Que lugar é esse? Marvin resmungou, cruzando os braços atrás da cabeça enquanto caminhava com dificuldade pela grama seca e alta. Shiro caminhou à frente, liberando seu Corvisquire para explorar a área de cima. O vento já havia aumentado, carregando grãos de areia que picavam seus rostos. Olhando à frente, as colinas distantes eram uma mistura nebulosa de amarelo e cinza, suas formas distorcidas pela tempestade turbulenta. Capítulo 79 Ambush. Cor. Corvisquire mergulhou do ar, pousando no braço de Shiro. A situação à frente é grave? Perguntou Shiro, olhando para o Pokémon. Cor. Cor. Corvisquire agitou suas garras, gesticulando em uma série de movimentos frenéticos. Shiro mal conseguiu entender o que estava acontecendo. O ar acima de Stone City estava quase completamente tomado por areia e poeira, não deixando sequer um vislumbre do céu visível. Como vamos conseguir passar por isso? Tiro franziu a testa, ficando cada vez mais cético em relação a essa tal missão. Ele ainda nem tinha se deparado com o ataque dos Pokémon selvagens e o caminho já estava quase intransitável. Se a tempestade de areia fosse tão intensa, quando o tumulto começasse em 2 dias, Stone City provavelmente estaria soterrada sob grossas camadas de lama e areia. De repente, zumbido. Seu dispositivo de comunicação vibrou em seu bolso. Retirando-o, ele olhou para a tela. A localização do alvo é no deserto oeste de Stone City. Eon está esperando por você lá. Eon, está nos esperando? Shiro se virou para Marvin, que ainda mantinha sua habitual postura despreocupada, e então olhou para Alistair e Nessa, que permaneceram impassíveis. Como campeão invicto,
Leon já tinha pelo menos 6 Pokémon de nível de ginásio, alguns possivelmente até de nível de elite. Não deveria ser o contrário. Não deveriam estar esperando por ele? Leon disse que tem um assunto urgente a tratar. Marvin olhou para o dispositivo de comunicação em sua mão e acrescentou: parece que alguns moradores da cidade estão soterrados na areia. Ele foi na frente para ajudar. Em meio à grama seca, Shiro olhou para as montanhas cobertas de areia à sua frente, hesitante. Mesmo sem entrar, era óbvio que a situação lá dentro era grave. A menos que recorressem às forças do macrocosmos para abrir caminho, seria extremamente difícil chegar ao outro lado de Stone City em segurança. Além disso, com a tempestade de areia tão intensa, era quase impossível enxergar com clareza. Vamos atravessar, disse Nessa, passando com confiança por Marvin e Shiro, seguindo sozinha. Era só um pouco de vento e areia. Como treinadora de Pokémon do tipo água, ela não estava nem um pouco preocupada. Shiro recolheu Corvisquire para sua Pokébola, trocou um olhar com Marvin e o seguiu. Alistair, silencioso como sempre, o seguiu como um fantasma. Depois de um tempo, quando a grama seca e amarelada começou a rarear sob seus pés, os penhascos imponentes surgiram à vista, suas superfícies marrons e acidentadas mal visíveis através da tempestade turbulenta. A areia batia em sua pele e o vento uivava em seus ouvidos. Shiro enfiou a mão na mochila, tirou uma máscara de metal e a colocou no rosto. Dan, Shiro, você tem algo assim? Perguntou Marvin, com o rosto escondido nos braços, com a voz abafada. Isso era algo que Shiro havia comprado no mercado negro, prevendo situações como essa. Filtrava gases tóxicos e poeira além de ocultar seu rosto. Além disso, ele havia estocado várias fatas de alta qualidade, afiadas o suficiente para cortar ossos como se fossem manteiga. Ele estava profundamente preocupado com possíveis conflitos. Para evitar problemas, o melhor era estar preparado para atacar primeiro. Sem dizer uma palavra, Shiro tirou outra máscara de metal cinza de sua bolsa e a entregou a Marvin. Ele só havia preparado uma máscara extra. Você é o melhor, Shiro, murmurou Marvin aliviado enquanto colocava, finalmente conseguindo respirar direito. Nem pensei em trazer um, mas você já tinha isso o tempo todo. Dito isso, Marvin estendeu as mãos atrás da cabeça e caminhou para frente, com passos largos e desafiadores, ao entrar na trilha estreita coberta de lama e areia profunda. Shiro percebeu o olhar silencioso de Nessa e apenas deu de ombros, indicando que não tinha mais máscaras para oferecer. Preparar pelo menos uma máscara extra já tinha sido uma grande consideração. Quem compraria 3 ou 4 aleatoriamente? Ao ver isso, Nessa se virou para olhar para Alistair, que permanecia imune à tempestade de areia, antes de abaixar a cabeça e seguir em frente. Ela havia crescido perto da água, passando a infância brincando e pescando no mar. Suas roupas eram em sua maioria de mangas curtas e leves, feitas para permitir movimento. Ela nem sequer tinha uma capa para se proteger da tempestade de areia. Por outro lado, Shiro e Alistair estavam bem agasalhados por hábito. Até mesmo Marvin usava o uniforme branco padrão de mangas compridas da Macrocosmos. A qualidade daqueles uniformes falava por si só. Ao entrarem na estreita trilha da montanha, o grupo teve a sensação de ter adentrado um mundo feito inteiramente de areia. As imponentes paredes rochosas de ambos os lados mal eram visíveis na poeira que rodopiava. Tudo ao redor era apenas tons de marrom e cinza. Shiro teve que se mover com cuidado, tateando o caminho para evitar cair em um buraco e ficar preso. Na retaguarda, Nessa estava diminuindo o passo. As partes expostas de sua pele ardiam enquanto os grãos de areia afiados a cortavam, mas ela cerrou os dentes e continuou. Mais à frente, Marvin e Shiro estavam tão concentrados em explorar o caminho que não perceberam a dificuldade que ela estava enfrentando. Shiro sentia o terreno cada vez mais difícil de percorrer. A tempestade de areia constante havia distorcido completamente seu senso de direção e distância. Ele não tinha ideia de quão longe haviam ido ou onde exatamente estavam agora. Tudo o que ele conseguia ouvir era o vento uivante e o farfalhar incessante da areia. De repente, Marvin puxou o braço dele. Shiro parou abruptamente e virou a cabeça. Um braço marrom amarelado apareceu ao lado de Marvin, segurando um bastão preto pressionado contra a cintura. Havia outra pessoa ao lado de Marvin. O estranho usava uma longa capa marrom amarelada, cor de areia, que se camuflava perfeitamente com o ambiente, tornando-o quase invisível. Antes que Shiro pudesse reagir, sentiu uma pressão firme em sua cintura. Uma voz abafada veio de trás dele. Entregue suas Pokébolas e eu pouparei sua vida. Usando sua visão periférica, Shiro vislumbrou a pessoa ao seu lado. Ela segurava o mesmo tipo de bastão preto em uma das mãos, enquanto estendia a outra, exigindo as Pokébolas. Shiro não se mexeu.
Mantendo a voz calma, perguntou: Ei, cara, pra que serve esse cacetete? Acha que pode me matar com ele? E o atacante soltou uma risada baixa. Um bastão de choque de alta voltagem, forte o suficiente para rivalizar com um ataque de raio. Se eu não estivesse preocupado com Epoch. Aer. Enquanto ele falava, uma lâmina afiada cortou seu braço com precisão, atravessando carne e osso num instante. Tiro agiu com a velocidade de um raio. Com um leve movimento do pulso, cravou a faca na garganta do homem e a retirou com a mesma rapidez. O agressor se encostou na parede de pedra e deslizou até o chão. Tiro deu um passo para trás, examinando a área enquanto se aproximava de Marvin. Essa tempestade de areia era a cobertura perfeita para uma emboscada. Um ótimo lugar para roubar viajantes, ou até mesmo trair aliados. Mas, ao mesmo tempo, a baixa visibilidade prejudicava os atacantes, dificultando sua reação a tempo. O treinamento de Shiro havia dado resultado. Ele não era mais o fraco que fora em Speakemute. Agora, ele conseguia se defender até mesmo contra Pokémon de nível iniciante. Seu olhar se voltou para Marvin. Em meio à densa tempestade de areia, tudo o que ele conseguia ver eram as mãos de Marvin tateando, tentando ganhar tempo. A voz do segundo atacante ecoou com o vento. Depressa. Nem pense em tirar um Pokémon escondido. Se você tentar alguma coisa, eu vou. Air. Marvin sabia que Shiro havia chegado. Imediatamente recuou, criando distância entre si e seu agressor. Então, ele viu um braço atingindo o chão, seguido por um corpo. Nos breves lampejos entre os redemoinhos de areia, o manto negro de Shiro aparecia e desaparecia como uma sombra. Marvin começou a falar, mas rapidamente se calou, não querendo interferir no próximo movimento de Shiro. Ele percebeu algo. Pode haver mais deles escondidos na tempestade. Capítulo 80. Escuing nessa. Ei, garota, me passa as pokébolas que estão na sua cintura. Senão, vou ter que pegá-las eu mesmo. Ei. Uma voz grave e repugnante ecoou nos ouvidos de Nessa. Ela já estava tendo dificuldades com a tempestade de areia implacável e, agora, com o aparecimento repentino de um agressor, seu humor despencou. Nessa sabia que era mais lenta e tinha ficado para trás. Se houvesse uma emboscada, fazia sentido que a atacassem primeiro. Os outros já tinham ido na frente e, com aquela areia cegante, não havia como saber se sequer tinham notado a sua ausência. Caramba! Mantendo o braço erguido para proteger o rosto, ela cerrou os dentes e permaneceu imóvel. Reconheceu a barra de metal preta em sua cintura. Era um bastão de choque capaz de desferir uma descarga tão poderosa quanto um raio. Até mesmo um Pokémon de nível intermediário poderia ser nocauteado com um único golpe, quanto mais um humano. Um movimento em falso e ela poderia nem sobreviver. Garota, só estou preocupado em fritar o dinheiro em você, não em te matar, então não tente se fazer de inocente. A voz do agressor cortou o vento uivante. Certo. Só não faça nada precipitado. Vou tancar as pokébolas primeiro e entregá-las a você nessa falou calmamente, tentando enganá-lo. Movendo-se lentamente, ela levou a mão à cintura. Depressa. Rosnou o homem, apertando o bastão com mais força. O crepitar da eletricidade fez com que ela sentisse um arrepio de medo. Ela acelerou os movimentos, travando os botões das pokébolas vazias antes de entregá-las uma a uma. Nessas condições, não havia como ele verificar se estavam vazias. Ele teve que pegá-las e presumir que ela estava cumprindo o combinado. Só preciso de uma abertura. Prendendo a respiração, Ness ignorou a ardência da areia cortando sua pele. Ela esperava que ele baixasse a guarda. Estão todas vazias, não é? O tom zombeteiro do homem fez o coração dela disparar e seu corpo se tensionar instintivamente. De pele escura e reta como uma tábua. Você realmente não tem medo da morte, não é? Ele sombou, como se estivesse prestes a apertar o botão de choque e eletrocutá-la ali mesmo. Aí ele expirou lentamente, convencido de que a havia assustado com sucesso. Ele só estava testando se ela estava mentindo. Acontece que as pokébolas estavam mesmo vazias. Ainda assim, ele não queria pisar fundo no gatilho. Não fazia ideia da força dos Pokémon dela. Se ele fitasse as Pokébolas sem querer e a matasse, e se os Pokémon dela escapassem e o despedaçassem? Melhor ir com calma, derrotá-la aos poucos. Nessa não respondeu. Ela já havia se decidido e ia fugir. Arriscar a vida, dependendo se ele conseguiria reagir a tempo, era melhor do que esperar pela morte. Com fome embufou. Continue me entregando as Pokébolas. E nem pense em ar. Sua fala foi interrompida. Ele sentiu apenas um frio repentino na garganta, como se algo afiado a tivesse perfurado. Seu corpo enrijeceu.
Nessa estremeceu instintivamente e tentou fugir, mas foi pega por Shiro no último instante. Nessa, sou eu. Ele se abaixou, agarrou a cabeça inerte do agressor e a empurrou em direção a ela. Shiro. Nessa parou ao ouvir a voz familiar. Virou-se apenas para encontrar algo estranho em suas mãos. No instante em que percebeu o que era, deu um grito e jogou o objeto para longe. Você acabou de. Antes que ela pudesse terminar, Shiro já estava indo embora. Ei. Ela se apressou e agarrou seu pulso. Espere por mim. Sua voz era quase um sussurro. Shiro se virou, examinando-a da cabeça aos pés. Foi então que ele notou os cortes superficiais em seus braços e pernas. Sua pele, amaciada por anos na água, era delicada o suficiente para que a areia deixasse marcas. Percebendo seu desconforto, ele rapidamente puxou o manto cor de areia do cadáver no chão e o jogou para ela. Em seguida, soltando a mão dela, recomeçou a andar. Não havia mais inimigos atrás deles, mas ainda podia haver alguns à frente. Além disso, ele ainda não tinha encontrado Alistair. Ness hesitou por um instante antes de rapidamente se enrolar na capa e alcançá-los. A ardência da areia era um lembrete constante de que ela não podia se dar ao luxo de diminuir o ritmo. Mais à frente, Tiro procurava através do vento e da areia. Ele estimou a distância entre Marvin e Ness em cerca de 50 metros, mas com a tempestade de areia furiosa, esses 50 metros pareciam 500. Tiro. Uma voz fria soou de repente à beira da estrada. Uma máscara pálida e oca surgiu ao seu lado. Era Alistair, montado em seu Dusclops. O Pokémon fantasmagórico tinha algo na boca. Olhando mais de perto, Shiro viu que eram os restos mortais de um cadáver, só restavam as pernas. Achoo. Shiro assentiu brevemente. Vamos continuar. Pode haver mais inimigos adiante. Alistair respondeu levemente, lançando um olhar para Nessa, que agora estava envolta na capa amarela, antes de sinalizar para Dusclops avançar. Eles continuaram por mais 10 metros antes de avistarem Marvin encostado na parede rochosa à esquerda. Tiro. Marvin também pegou uma capa amarela e a vestiu. Ele apontou para os cadáveres no chão, com a voz grave. Esses caras nem sequer têm pokébolas com eles. Sem pokébolas. Tiro franziu a testa. Ele estava muito concentrado em encontrar seus companheiros de equipe para revistar os corpos antes, mas não esperava que eles não tivessem nada de valor. Nem mesmo pokédólares? Perguntou ele. Nada, confirmou Marvin. Ele não tinha interesse em guardar coisas tão triviais. As roupas deles estão rasgadas e esfarrapadas, exatamente como quando éramos fora da lei. Tiro sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele esperava problemas com aquele tempo, oportunistas à espreita. O que foi chocante foi que até os mais desprezíveis estavam bloqueando abertamente a entrada de Stone City para roubar pessoas. Não foi preciso uma tempestade de areia para soterrar a cidade. Os próprios habitantes já a haviam isolado do resto do mundo. E, no entanto, dentro da cidade, a facção de Leon ainda estava estacionada. Essas pessoas ousavam ser tão imprudentes. Tiro já conseguia imaginar o caos em Stone City. O caminho à frente só iria piorar. Eu tenho um Pokémon do tipo Terra, disse Shiro sombriamente, olhando para os outros. Vou usar o Riperior para abrir caminho. Vocês devem liberar Pokémon que possam proteger os flancos. Não estamos mais em território da Lida. Entendido. Nessa e Marvina assentiram, soltando o Drenal e o SR. Tiro então lançou sua Pokébola para frente. Apareça, Riperior. O Pokémon gigantesco aterrissou com um baque, bloqueando quase todo o caminho. Até mesmo a tempestade de areia furiosa perdeu força atrás dele. Os quatro se aproximaram de Imperior, avançando lenta mas seguramente, envoltos por uma forte sensação de proteção.